Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez gravando para vocês um capítulo do livro de respostas de Emmanuel. Esse livro que trata de assuntos do cotidiano que nós estamos estudando já há algum tempo e que já estamos terminando esse livro. Como vocês sabem, aqueles que estão acompanhando, né? Nós já estamos aqui no capítulo de número 49. Mais uma semaninha aí e nós vamos terminar esse livro. Lembrando aí que aqueles que gostarem do conteúdo do canal, se inscrevam, deixem o seu like aí, para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas esses vídeos que na verdade têm o intuito apenas de ajudar aqueles que dele necessitam, né? Então vamos pedir que Jesus nos abençoe, que nós possamos na tarde de hoje trazer algum material que seja agradável e importante para as reflexões de todos nós aqui, tá certo? Vamos lá então. Mudando aqui, como eu disse, o título de hoje chama-se Pensa Adiante. Psicografia do Espírito Emmanuel, né? Da psicografia do Chico Xavier. Vamos ver aqui o que o Emmanuel nos reserva na tarde de hoje. Então ele diz assim: pensa adiante. Não te aflijam as horas de crise. Trabalha e espera. Quando a tempestade ruge nos céus, medita no ar puro que se fará depois. Se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Muito bonito, né, gente? Então vamos aqui, passo a passo, entender direitinho aqui o que é que o Emmanuel está querendo nos falar, né? Então ele está falando já no título diretamente para a gente pensar no futuro, né? Pensar adiante, não se prender no momento da aflição, no momento da dor, no momento em que você está vivenciando aquela dificuldade, né? Para você ter um olhar voltado para o futuro. Então ele diz assim: não te aflijam, né? As horas de crise. Mas como não vamos nos afligir nas horas de crise, né? Como, né? Porque aí é que entra a beleza da doutrina espírita, que nos explica o motivo das nossas aflições, né? Tem até um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, que também é parte do Sermão da Montanha, se vocês se lembrarem. Então, as aflições fazem parte do nosso dia a dia. Nós que somos seres ainda bastante imperfeitos, vivemos ainda num mundo de expiação e provas, como vocês já sabem, né? E aqueles que não sabem podem estudar um pouquinho aí, o Livro dos Espíritos principalmente, vão entender que a maioria, 99,9% das pessoas no planeta passam por aflições, dificuldades, sofrimentos que nada mais são do que provas que nós mesmos escolhemos para nosso soerguimento espiritual. Então a nossa vida é a vida do espírito, que é eterno. Por isso que o Emmanuel fala, pensa adiante. Não é para pensar só nas horas do sofrimento que você está vivendo, né? Mas ele traz ainda uma recomendação adicional. Ele fala o seguinte: além de não se afligir nas horas de crise, ele fala, trabalha e espera. Então não é simplesmente ficar parado e não fazer nada. É trabalhar, continuar trabalhando,
de preferência no campo do bem, né? E espera. O que é espera? Espera é a paciência. E a paciência reflete o quê? A fé em Deus. Saber que Deus sabe tudo o que está acontecendo conosco e vai, na dose certa, no momento certo, nos ajudar. Então, por isso que é importante trabalhar e esperar. Não vamos imaginar que vamos ficar sem fazer nada. Nós vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance para remediar a situação. Mas quando não houver mais o que fazer, continue trabalhando no campo de atividades que te situa e espera, confia em Deus, tenha fé em Deus, né? Ele ainda diz assim, quando a tempestade, são alguns exemplos aqui bem interessantes, quando a tempestade ruge nos céus, medita no ar puro que se fará depois. Então sempre depois da tempestade vem aquele ar fresco, aquela temperatura refrescante, né? As plantas recebem essa chuva com prazer, né? Por receber esse orvalho que vem dos céus. Então ele diz também, se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Então, se de um lado você tem as estradas enlameadas, de outro você vai ter o campo coberto de produção de grãos, né, de frutas, de flores, enfim, daquilo que está plantado lá, né? Então, considera a colheita que surgirá do campo, graças a essa mesma chuva que enlameou as estradas. Diante da noite, carregada de sombras, pensa no amanhecer. Claro que toda noite, que aliás descerra a beleza dos astros, né, das estrelas por si só, o dia seguinte sempre nascerá o sol, né? Então nós sabemos que um dia após o outro nós teremos o sol a iluminar a terra, né? E aí ele complementa com uma coisa que não é menos importante do que as duas primeiras que nós falamos, que é não te revoltes diante do sofrimento. Porque a revolta contra o sofrimento, contra Deus, de nada adianta. Nós só vamos acrescentar mais carga ao nosso sofrimento, mais emoção negativa, mais vibrações destrutivas. Nós vamos conseguir com isso afastar a presença dos amigos espirituais que eventualmente estão tentando nos ajudar. Então, que tenhamos paciência, que saibamos esperar no sentido da fé em Deus. Porque o Emmanuel conclui, além dele conhecerás do sofrimento, né? Além do sofrimento, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Eu me lembro de uma história que foi contada por um dos biógrafos do Chico. Ele estava passando por uma série de dificuldades lá na família, logo no início, em Pedro Leopoldo, né? E apareceu o Emmanuel para ele perguntando o que ele tinha, né? O que estava acontecendo com ele, né? Aí ele falou, Emmanuel, nós estamos assim, assado, minha família não tem recursos para comer, nós estamos passando dificuldade, a minha cunhada acho que na época a cunhada dele estava hospitalizada, enfim, ele estava com muita tristeza no coração, né? Será que você não transmitiria um pedido, né, para Nossa Mãe Santíssima, para ela me ajudar? Aí o Emmanuel falou, tá bom, vamos ver. Aí passado alguns dias volta o Emmanuel lá, fala, olha, eu tenho já um recado da Mãe Santíssima para você. Nossa, que bom, pera um pouco, vou pegar um papel, eu vou anotar aqui tudo que ela vai dizer. Daí o Emmanuel falou, ela mandou dizer para você que tudo passa. Daí ele escreveu aquilo, falou, mas só isso? O Emmanuel falou para o Chico, o recado da Mãe Santíssima é, tudo passa, tudo nessa vida passará, para você ter fé em Deus. Então vocês vejam só como é, né? A gente sempre espera um recado personalizado para nós, né? Sempre
alguma coisa que nos diga diretamente o que fazer, né? E os espíritos superiores, né, olhando com a visão ampliada que eles têm da vida, né, falou para o Chico, Chico, tudo passa, né? E aí, para a gente acreditar muito acreditar bastante no amparo divino, tem uma outra história do Chico bem interessante também. Ainda em Pedro Leopoldo, em 1927, ele e uns amigos faziam um atendimento a uma família que morava embaixo de uma ponte lá, que tinha muitas crianças passando fome e tudo mais. Eles sempre iam lá, levavam um bolo, um pão, né? Alguma coisa para elas comerem e tal. Aí no dia lá aprazado para a visita, alguns dos companheiros que eram os que tinham mais dinheiro na época, não puderam ir, tiveram que se ausentar. E o Chico e mais um outro não tinham dinheiro para comprar o pão. E falamos, nossa, mas então como é que nós vamos fazer? Eu vou levar o quê? Eu vou levar água fluídica. Eu sei que a água fluídica é boa, né? Mas puxa, como deve ser triste levar só água fluídica, né, para pessoas que estão passando fome, né? Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, por que você está triste assim? Ah, mas você não está vendo, senhor Emmanuel? Nós estamos aqui, ó, numa situação que não tem... Nós vamos levar água. Eu acho melhor não ir, né? Daí o Emmanuel falou, olha, confia em Deus. Vai, porque se você não for, a frustração deles com a tua ausência vai ser maior. Você vai lá, dá o que você tem, dá o seu carinho, a sua atenção, leva a água fluídica, como você já falou, e que as coisas vão dar certo. Ele meio contrariado ainda assim, né? O Emmanuel saiu e daqui a pouco ele viu escrito, apareceu em luzes bem ofuscantes assim, em cima da parede do quarto dele, uma frase do Cristo dizendo o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. E sumiu a frase. Aí ele ficou maravilhado com aquilo, pegou com o amigo e foram. Aí quando ele já estava na ponte lá, do riozinho lá, já explicando para as famílias que não tinham conseguido trazer o pão, porque os amigos tinham viajado e não tinham conseguido comprar o pão e tal, para um caminhão na beira da estrada, assim, perto onde eles estavam, e desce um senhor do caminhão e pergunta, tem algum Chico Xavier aqui? Tem sim, sou eu. Então, um casal de São Paulo mandou eu trazer todos esses mantimentos aqui para vocês. Onde que eu descarrego? Não, descarrega aqui mesmo, por favor, pode colocar tudo aqui, é para essas pessoas aqui mesmo e tal. Daí descarregaram, as crianças ajudaram a descarregar o caminhão e tal, ficou todo mundo feliz. Então, né, gente, a gente tem que crer em Deus, né? Talvez a resposta não nos chegue tão rápido quanto desejemos, mas faz parte da nossa fé em acreditar que Deus sabe o que faz. E é impossível imaginar, né, que o Criador do Universo não saiba o que está fazendo com um simples mortal como nós, né? Sabe, né? Com toda certeza sabe, né? Nós é que temos pouca fé, muitas vezes, e não sabemos esperar. Queremos resolver tudo de forma rápida, quando às vezes não é possível. Às vezes o tempo, eu já disse isso aqui algumas vezes, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Nós temos que aprender a ter paciência, né? Então é isso, minha gente. Já falei demais aqui pra caramba. Fiquem com Deus. Já sabem, se gostarem, se inscrevam aí no canal, né? Para o canal ganhar relevância. Semana que vem nós voltamos com o último capítulo do livro de respostas de Emmanuel, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Tchau.